14, verso 66, diz assim, meus irmãos: Pedro estava na parte de baixo do pátio, então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também é galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou amargamente, ou começou a chorar profundamente. Meus irmãos, o servo agora é negado por um dos seus discípulos. Este é o penúltimo ato desse período que nós estamos acompanhando. Como eu já disse, nós começamos lá no começo do capítulo 14, estes eventos, e eles vão até o capítulo 15, verso número 20, com a condenação de Jesus por Pilatos. Vamos só recuperar um pouquinho aquilo que a gente já abordou desde o capítulo 14. O primeiro ato que acontece com o servo é ele sendo adorado. Aonde? Lá em Betânia. Por quem? Por Maria, a irmã de Marta. O segundo ato, depois, Jesus, ele é traído. Aonde? Lá no cenáculo. Por quem? Por Judas, um dos 12. O terceiro ato que nós vimos, Jesus é abandonado. Por quem? Pelos 11 discípulos. Aonde? Lá no Getsêmani, quando ele é preso. O quarto ato que nós vimos na última mensagem, Jesus, ele é injustiçado. Por quem? Pelos religiosos. Quando ele é preso, quando ele é rejeitado, quando ele é julgado indevidamente, ainda nessa continuação aqui desta noite da vida de Jesus. Esse então é o quinto ato, onde ele vai ser negado por Pedro, e nós fechamos essa série, fechamos esse ciclo com Jesus sendo condenado pelas autoridades civis, mais precisamente por Pilatos, que é o próximo domingo que nós vamos abordar isso. O que acontece, meus irmãos, no contexto imediato? Se você voltar à sua Bíblia, na última perícope, na última passagem que nós vimos, a partir do verso 53, Jesus está diante do Sinédrio. Jesus, ele é injustamente condenado pelos líderes religiosos. Jesus, ele havia sido preso lá no Getsêmani. E naquela prisão, o que acontece? Todos os discípulos abandonam, eles fogem. E Pedro, então, fugiu lá do Getsêmani, lá no verso 50, e assim como todos os outros. Ninguém ficou ali ao lado de Jesus, e até porque esta era uma das orientações de Jesus, para que eles fugissem, fossem para a Galileia, porque após a ressurreição, Jesus iria até a Galileia, se reencontraria com eles, e eles então seriam enviados para o mundo. O que acontece aqui é que Pedro se junta a João. Esse relato João descreve. Então, se você ler o texto paralelo do Evangelho de João, nós vamos ver que Pedro e João acompanharam Jesus distante, quando ele estava sendo conduzido até a casa do sacerdote. João tinha conhecimento com alguém da casa, por isso João é permitido entrar dentro e acompanhar o julgamento, mas Pedro fica do lado de fora. E é aqui que nós então retomamos a narrativa, no verso 66. Pedro estava na parte de baixo do pátio. João havia entrado, Pedro havia ficado ali na parte de fora. E aí chega uma criada abençoada, e essa criada vai aqui atormentar a vida do Pedro. Por 2 vezes esta mulher, essa criada, vai reconhecer Pedro, vai dizer: olha, você é um deles, você é um galileu, e ele vai negar que ele de fato havia estado com Jesus Cristo.
Meus irmãos, junto com João, eles seguem a Jesus. E aqui esse movimento de Pedro coloca ele, ou ele se coloca, numa condição de tentação. Se Pedro tivesse dado ouvido à voz de Jesus de ir para a Galileia e aguardar após a ressurreição, Pedro não teria se colocado nesse ambiente de tentação. E ao se colocar no ambiente de tentação, Pedro não resiste e ele nega Jesus 3 vezes. Então, muitas vezes, a melhor forma de nós não pecarmos é não nos colocarmos numa condição de tentação. Se você sabe que tem uma fraqueza em alguma área da sua vida, é melhor você fugir dessa realidade. É melhor você não tentar encarar essa situação, porque se colocar no ambiente de tentação, você pode, como Pedro, não resistir. E Pedro negou a Jesus 3 vezes, porque ele estava ali naquele ambiente que, numa primeira análise, ele não deveria estar lá. Quando nos colocamos em lugares, em condições, em ambientes que não devemos estar, nós corremos o risco de sermos tentados e pecarmos contra o nosso Senhor. Aquela predição de Jesus acabou se cumprindo. Veja o verso 30 desse mesmo capítulo 14. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás 3 vezes. A palavra que Jesus levou a Pedro agora se cumpre. Aquilo que Jesus predisse agora se torna realidade. Pedro está negando Jesus. O cantar do galo toca o coração de Pedro e Pedro vai chorar profundamente, como nós lemos no último versículo, no versículo 72. Pedro vai lembrar das palavras de Jesus e ele então não resiste ao olhar do Cristo, porque essa é uma informação que João também nos traz. Em algum momento Jesus sendo conduzido provavelmente para a casa do Pilatos ou para a casa do Caifás, Jesus passa onde Pedro estava e João diz que os olhos de Jesus encontraram os olhos de Pedro. E quando Jesus olha profundamente no olhar de Pedro, dentro da alma do Pedro, e Pedro vê Jesus olhando para ele, é naquele momento que Pedro cai em si. Naquele momento que Pedro chora amargamente. Jesus não proferiu nenhuma palavra, apenas o olhar de Jesus foi suficiente para que aquele homem agora se quebrantasse, se derramasse com lágrimas em arrependimento. Meus irmãos, se Pedro cedeu à tentação, se ele, um discípulo que andou com Jesus por 3 anos, se ele, um homem que presenciou milagres, sinais e prodígios, se Pedro se colocou nessa condição de tentação e negou Jesus 3 vezes, nós então devemos vigiar mais, nós então devemos orar mais, nós então devemos nos consagrar mais, nos fortalecer mais, para que nós também, ou para que nós não venhamos a negar o Senhor Jesus, para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a pecar e nos afastar diante do Senhor. Se Pedro negou a Jesus, por que nós, às vezes, achamos que somos tão fortes e tão capazes de resistir todas e qualquer tentações e que nós não iremos cair, que nós não iremos pecar? Meus irmãos, essa história de Pedro me ensina que nós não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar com as nossas falhas éticas e morais, se é que ainda as temos. A falha de Pedro nos ensina que nós devemos buscar santificação, maturidade espiritual, crescimento, para que a gente não peque, para que a gente não vacile diante do altar do Senhor. Pedro, ele foi perdoado, Pedro, ele foi restaurado, e aqui tem para nós uma palavra de esperança. João capítulo 21, a partir do verso 15, nós vemos Jesus encontrando Pedro, restaurando aquele homem e devolvendo ele então agora curado, restaurado, para ele ser o líder da igreja, para ele ser usado pelo Senhor. O texto é muito objetivo, irmãos. Eu quero apenas destacar para você 2 verdades nesta noite. A primeira verdade, do verso 66 até o verso 61, Pedro não era forte como ele pensava que seria. Pedro não estava ainda firme espiritualmente como ele achava que estava. Pedro, na tentativa de manter a sua palavra, de não negar a Jesus, de não abandonar Jesus, de não se afastar de Jesus, ele vai entrar num campo aonde ele não estava preparado para entrar.
Pedro, meus irmãos, não era o quão forte ele achou que seria. E isso é para nós um alerta como cristãos. Nós temos que saber qual é o nosso limite, até onde nós estamos preparados para suportar as provações, as tentações e tudo que nós vivemos. Nós não podemos nos enganar pensando que nós já estamos aptos para viver umas realidades que de fato nós ainda não estamos preparados. Pedro, ele mostra ser um homem covarde, cheio de valentia. Você conhece um covarde que é valente? Ou alguém que se acha valente, mas no fundo é covarde? Esse é o Pedro. Ele se achava tão valente, mas no fundo ele era covarde. Lá no Getsemane ele saca a espada para arrancar a cabeça do Malco, mas ele erra e arranca apenas a orelha. Depois ele vai seguir a Jesus de longe, porque ele se acha forte o suficiente, corajoso o suficiente, ele não quer negar a palavra que ele tinha dito para o Senhor, de não negar, de não afastar, de não abandonar Jesus. Então ele vai tentar demonstrar uma valentia, uma coragem que ele ainda não possuía, que ele não tinha. Pedro era um covarde cheio de valentia. Ele saca a sua espada como que fosse aquele que iria enfrentar toda aquela turba, todos aqueles soldados, iria livrar Jesus e defender Jesus. Mas talvez ele tenha sacado aquela espada num gesto de medo e para se autodefender. Ele feriu o servo do sumo sacerdote. Ele deveria se esconder, mas agora ele aparece no pátio do sacerdote. Assim como os outros, ele deveria ter fugido, se escondido, ou ido para a Galileia como era a ordem do Senhor, mas ele vai até o pátio, ele vai acompanhar João, ou ele vai chamar o João, o fato é que os dois estão lá, e Pedro então quer mostrar a sua força. Pedro quer dizer assim: Senhor, todos fugiram, mas eu estou aqui. Senhor, todos te abandonaram, mas eu não te abandonei, eu estou aqui. Senhor, veja, todos eles deixaram o Senhor, mas eu estou aqui, eu estou permanecendo diante do Senhor. Ele tenta manter uma distância segura de Jesus. Meus irmãos, e não há uma distância segura. E isso aqui para a gente é uma questão importante. O que é uma distância segura? Para muitas pessoas é uma distância que não o comprometa com Jesus tão profundamente a ponto dele não ser considerado um fanático religioso cristão. A distância segura de Jesus é uma relação superficial a ponto de eu ter algo com o Senhor, mas não é algo tão profundo, tão íntimo como deveria. O que mais acontece hoje, meus irmãos, no meio cristão e na sociedade dita cristã, é que muitas pessoas vivem uma relação com Jesus numa distância segura. Eles se identificam com Jesus, mas não de maneira plena, completa e profunda, a ponto que eles não podem ser declarados de não cristãos. Eles são cristãos, mas não profundamente como deveriam ser. Pedro, ele fica aqui numa distância segura de Jesus, para que não fosse reconhecido, preso e morto como o Senhor. Mas ele não está intimamente ou tão perto quanto ele deveria estar. Nunca nós deveremos, meus irmãos, manter essa distância segura. Talvez aquela palavra do Apocalipse, não sendo nem morno e nem quente, aquela pessoa mais ou menos, estamos em cima do muro. A distância segura talvez seja esta ideia de estar em cima do muro. Nós não nos comprometemos com Jesus 100%, mas também não estamos 100% longe do Senhor, então nós estamos no meio do caminho. Isso pode ser para muitas pessoas uma distância segura do Mestre. Isso nunca vai ser saudável para nós. O que acontece com o Pedro? A sua identidade é revelada. Olha o texto novamente, querido. Pedro estava ali no pátio e uma criada do sumo sacerdote, quando viu Pedro aquecendo-se ali, porque era uma noite fria, então ele estava em volta de uma fogueira. Talvez alguém tenha mexido o fogo, jogado uma lenha nova e a labareda pode ter aumentado, e quando aumentou o fogo da fogueira, o rosto de Pedro foi brilhado, ou brilhou e revelou ali a sua identidade. O fato é que em algum momento daquela noite, o rosto de Pedro se faz conhecer para esta criada, e ela então no verso 67 diz: tu também estava com Jesus, o Nazareno. E aí o Pedro no verso 68 diz: eu não sei do que você está falando, não compreendo o que você está dizendo. E Pedro então sai dali daquele lugar, ele vai para o alpendre.
Mas a criada novamente encontra Pedro e reconhece ele e diz: olha, esse que está aqui junto com vocês é um deles. E o Pedro então no verso 70 nega novamente. E pouco tempo depois os homens que estavam ali, as pessoas que estavam ali, novamente dizem: certamente tu és um deles, porque você é um galileu. Meus irmãos, por mais que talvez a gente tente manter a nossa identidade cristã oculta, em algum momento ela será revelada. E antes que alguém revele a nossa identidade, se nós estamos escondidos, o melhor é que nós revelemos a nossa identidade. Pedro mantinha essa distância segura, mas a criada reconheceu ele e diz que ele era um seguidor. Pedro nega por 2 vezes. Na primeira vez ele simplesmente diz: olha, tenta desconversar, não sei do que você está falando, não compreendo o que você está dizendo, esse papo não é comigo, aquela negação superficial. Mas na segunda vez Pedro aprofunda um pouquinho mais a sua palavra, ele diz: o que você está dizendo? Ele negou, certamente tu és um dele. Ele fala: eu não sou, eu não conheço Jesus. O fato é que na terceira vez em que ele nega, no verso 71, Pedro agora profere maldição, diz Marcos, e ele começa a fazer juramentos de não conhecer Jesus. A maldição que Pedro traz aqui é sobre ele mesmo. Pedro não amaldiçoa o nome de Jesus, Pedro não fala contra o Cristo, ele fala contra ele mesmo. Ele diz que eu seja amaldiçoado se aquilo que eu estou dizendo não seja verdade. Veja, irmãos, que Pedro evoca a maldição sobre si mesmo, a tentativa de negar o nome de Jesus. Obrigado, Vidal. E toda vez que a gente nega o nome de Jesus, a gente traz maldição sobre as nossas vidas. Pedro, ele diz que não conhecia, ele jura que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, e é nesse momento que o galo então cantou. Ele evoca a maldição sobre si, mas ele não sai dali. Note, meus irmãos, que Pedro é uma pessoa confusa nesse momento. Ele nega que não conhece Jesus, mas ele fica ali. Ele diz que não conhece, mas ele não se afasta, ele não sai. O que naturalmente talvez ele deveria ter feito era ter saído daquele ambiente, saído daquele lugar, mas no seu inconsciente ele ainda precisa manter a sua promessa de não abandonar o mestre. Ele fica naquela condição do meio do caminho, em cima do muro, um pé na igreja, um pé no mundo. É o Pedro que agora está num grande conflito ético pessoal. Não assume compromisso com Jesus, não diz que conhece Jesus, mas ao mesmo tempo não abandona Jesus. Ele nega, mas ele não se afasta. É o Pedro nosso de cada dia, que carrega dentro de si essa dupla disposição. Em alguns momentos a gente se cala quando é conveniente, no outro a gente se mostra quando é conveniente. Nós não temos uma posição talvez bem definida. Isso é muito triste na vida cristã. Nós devemos assumir uma posição com o Senhor e devemos honrar esse compromisso com o Senhor. Então, queridos, Pedro não era forte o suficiente como ele pensava. Por isso que ele nega, por isso que ele fica nesse vai e vem. Não conheço Jesus, mas ele não sai. Ele achou que poderia estar ali se redimindo, mas ele fica nesse vazio, nesse vácuo de identidade, sem assumir um compromisso, mas sem abandonar o Senhor, porque ele não estava plenamente forte espiritualmente ou um compromisso sério com o Senhor, como talvez ele achou que estaria. E a segunda ideia, a partir do verso 72, que eu quero destacar para os irmãos, é a consciência de Pedro sendo despertada. E que essa consciência, meus irmãos, seja despertada em cada um de nós. Amém? Nesse instante, na terceira negação do Pedro, diz o texto que o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou da palavra de Jesus, aquela palavra lá: olha, Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. Ele lembra da palavra que Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E quando ele lembra desta palavra, e o texto paralelo de João diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro, e aqui então Pedro, caindo em si, ele começa a chorar profunda e amargamente. Pergunta aos irmãos: qual a diferença entre Pedro e Judas? Qual a diferença entre esses 2 discípulos de Jesus? A diferença é que Pedro chorou amargamente.
A diferença é que Pedro se arrependeu. A diferença é que Pedro ele reconheceu a sua falha. A diferença é que Pedro permitiu-se ser restaurado por Jesus, ao passo que Judas não. Porque os dois negaram, os dois traíram, os dois foram infiéis diante do Senhor, mas um deles, Pedro, se arrependeu e ele então foi restaurado. Algo aconteceu, meus irmãos, naquele momento. Um som no final da terceira vigília da noite, ao que tudo indica. Estavam aqui por volta das 3 horas da manhã. Lembra que ele foi preso no Getsemane, ele é levado para a casa do sacerdote, Jesus é julgado, Pedro está ali, então já é alta madrugada. Eles estão numa noite escura, num tempo ali de frio, e algo acontece naquele tempo de silêncio. Na madrugada normalmente é mais silencioso, a não ser quando passam, né, os motoqueiros e rompe o silêncio da noite. Se fosse hoje, seria o som de uma escape de moto, rompendo o som da madrugada. Mas Pedro ouve algo ecoando na cidade, e aquele som penetra o coração do Pedro. Que som era esse, meus irmãos? O galo havia cantado, ou como alguns estudiosos dizem, que nesta terceira vigília da noite, a partir das 3 horas da manhã, trocava-se o turno das guardas do sumo sacerdote. E nessa troca de turno trocava-se uma trombeta, que era chamada, né, em latim como canto do galo, como se o som da trombeta fosse o canto de um galo, representasse isso. E nesse som, nesse toque da trombeta, o Pedro então lembra da palavra de Jesus. Ou pode ser um galo mesmo que tivesse cantado. O fato é que esse som que rompe o silêncio da madrugada toca a consciência do Pedro e ele lembra da palavra de Jesus e então ele chora amargamente. Lembrando que Pedro cedeu àquela tentação porque ele negou Jesus, julgando-se forte o suficiente para superar, mas ele não supera. Meus irmãos, é fácil a gente julgar Pedro, porque nós não passamos por algo semelhante ao que ele passou. Talvez nós nunca estivemos numa condição igual à do Pedro, ou 10% dessa realidade que o Pedro está vivendo. Vamos pensar, irmãos, e ser honestos conosco mesmo, por quanto menos do que Pedro nós já negamos ao Senhor Jesus Cristo. Por quanto menos nós também, em algum momento, negamos que conhecemos ao Senhor, ou que somos servos do Senhor, ou que temos alguma identidade com o Senhor. O que não tira de Pedro a sua culpa, porque ele falhou e ele nega ao Senhor. Mas quando nós lemos esse texto, nós temos que pensar, como é que nós estamos reagindo diante dessa realidade de assumir um compromisso publicamente com o Senhor? Quantas vezes eu e você já negamos ao Senhor Jesus Cristo? Todo homem tem um ponto fraco. Pedro aqui está revelando o seu ponto fraco. Pedro está demonstrando que ele não era corajoso como ele pensou que seria. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu limite aonde você cai, aonde você nega ao Senhor, aonde você não assume um compromisso com Ele? Mas Pedro apresenta aqui, irmãos, uma virtude. Como que Marcos soube dessa história? Lembrando que lá no começo do Evangelho de Marcos, nós comentamos que o texto de Marcos é produzido quase totalmente pelo testemunho do próprio Pedro, pelas pregações do Pedro ou pela conversa de João Marcos, que era auxiliar de Pedro. Então, muito provavelmente, nós estamos diante aqui de uma autoconfissão de Pedro. Não podemos descartar a possibilidade de que essa história aqui foi contada pela primeira vez e Marcos tomou conhecimento dela pelo próprio Pedro, aonde o próprio Pedro, numa pregação ou num testemunho ou dando alguma explicação sobre o Evangelho, Pedro tenha relatado exatamente isso. Olha, eu neguei a Jesus, eu estava lá, eu disse que eu não conhecia, eu neguei ao Senhor, eu ouvi o galo cantando, eu chorei amargamente. E isso, irmãos, é uma questão importante na personalidade e na biografia do Pedro, porque ele assumiu o seu pecado, ele assumiu a sua fraqueza, ele reconheceu que negou o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós não fazemos isso que Pedro fez. Conta-se uma história que um pregador estava indo a pregar, prestes a começar o culto, era um missionário, e alguém chegou com uma carta, entregou para ele e disse para o missionário, o pregador: se você subir no púlpito e pregar a palavra, eu vou contar para todo mundo de onde você veio, qual é a sua história, qual é o seu passado.
E aquele pregador então pega aquela carta, ele sobe ao púlpito, ele lê aquela carta e diz: tudo que está escrito aqui é verdade, eu era esse homem pecador, falho, e todos os podres que estavam descritos ali, mas ele diz: mas Jesus um dia me salvou, um dia Jesus me remiu, e hoje eu não sou mais esse homem. Então, aquele testemunho do pregador edificou a congregação naquela noite mais do que um sermão que ele pregaria. A confissão de Pedro, meus irmãos, é um testemunho que edifica as nossas vidas, porque ele assume a sua falha, ele assume a sua responsabilidade, ele confessa que ele negou o Senhor, ele está dizendo: foi isso que eu fiz, eu machuquei o mestre, mas ele me perdoou, mas ele me ama, mas ele me restituiu, mas ele veio ao meu encontro, mas ele me restaurou. Aqui está a beleza da história de Pedro, e se Jesus fez isso com o Pedro, ele quer fazer isso conosco também. Se Jesus vai ao encontro de Pedro em João capítulo 21 e restaura esse homem e perdoa esse homem e usa ele com poder e graça, ele também quer fazer isso conosco. Mas para isso, queridos, nós temos que, antes de tudo, cair em si, começar a chorar, nos arrepender completa e profundamente e declarar ao Senhor que nós queremos uma vida transformada. Pedro não tinha a força espiritual que ele achava que teria. E nós não somos diferentes do Pedro nesse quesito. Às vezes, irmãos, nós nos achamos poderosos. Hoje eu estava à tarde assistindo O Homem de Ferro. Depois do almoço, estava lá descansando e estava passando o filme O Homem de Ferro. Às vezes a gente acha que é um homem de ferro, que nada vai nos atingir, que nada vai nos destruir, que a gente é super poderoso, que a gente pode muitas coisas. Mas nós somos miseráveis. Nós somos pobres pecadores, nós somos falhos. Não podemos, irmãos, achar ou pensar que somos além daquilo que de fato nós somos. Essa é a primeira verdade do texto. E a segunda é que a nossa consciência, ela precisa ser despertada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Não foi o galo que cantou ou a corneta que trocou para fazer a troca da guarda que chamou a atenção do Pedro. O que chamou a atenção e o que trouxe a verdade ao coração do Pedro foi a palavra que Jesus havia dito. Porque o barulho levou ele a lembrar daquela palavra de Jesus. E foi a palavra que penetrou no coração do Pedro e trouxe para ele transformação. Para a gente finalizar, meus irmãos, eu quero trazer alguns resumos e algumas aplicações. A primeira delas: enquanto Jesus estava sendo escarnecido naquele julgamento injusto, Pedro está se esforçando para não ser reconhecido e não ceder à tentação. E aí eu me pergunto, quantas vezes nós nos esforçamos para não ser reconhecidos como discípulos de Jesus? Quantas vezes nós nos esforçamos para que a gente não seja reconhecido como discípulos de Jesus, ao passo que Jesus ele se auto-escarneceu, ele foi para a cruz, ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi dilacerado, exposto, cuspiram nele, bateram nele, escarneceram dele para nos salvar. E enquanto Jesus está nessa oposição, sendo escarnecido, o Pedro se esforça para não ser reconhecido. Pedro tentando ali não ceder à tentação. Como esta verdade da vida de Pedro tem tudo a ver com a nossa vida também. Por quantas vezes, irmãos, eu me calei e neguei e não assumi compromisso de conhecer a Jesus, ou não falei claramente, abertamente sobre quem é o meu Jesus. Eu não sou diferente de Pedro. Muitas vezes eu me esforço para não ser reconhecido como discípulo de Jesus. Outro detalhe, Pedro, ele é um alerta para nós. Se ele negou, nós também podemos negar. Se ele cedeu à tentação, nós também podemos ceder. Mas o podemos aqui não é no sentido afirmativo ou de incentivar, mas é no sentido de alerta. Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que nos fortalecer, por isso que nós temos que fazer uma análise da nossa vida, de como nós estamos diante do Senhor, quais são os nossos pontos fracos, quais são as brechas que o inimigo tem usado, para que a gente vigie e ore para não cair em tentação, para não pecar diante do Senhor. Se Pedro, meus irmãos, pecou, se ele negou a Jesus, esse é um alerta para nós. Vigiemos e oremos para que a gente
nós não venhamos a negar o Senhor. Terceiro item, os leitores desta carta, os cristãos de Roma, ao ler esta carta, eles trouxeram para eles essa verdade, e logo aqueles leitores da carta lá em Roma seriam colocados nessa mesma condição, eles estariam sob pressão, eles estariam sendo perseguidos, eles seriam levados diante do Coliseu, eles teriam sido ameaçados de morte. Então, para os leitores desse evangelho, os cristãos de Roma, era um incentivo para eles e um alerta para eles, assim como hoje a nossa leitura é também um incentivo para a gente permanecer firme na fé e um alerta contra a possibilidade de negarmos ao Senhor. Certo? É que hoje o mundo não traz tanta pressão sobre nós. Nós temos bênção, nós estamos livres, nós podemos ir e vir, falar de Jesus, nós podemos pregar nas praças, nós podemos fazer culto ao ar livre, não há restrição nenhuma. Mas, irmãos, pode ser que de algum tempo essa liberdade religiosa ela termine. E aí nós vamos ter que assumir esse compromisso com o Senhor. Não foi o galo, mas foi a palavra de Jesus que despertou a consciência do Pedro. Meu amado irmão, querido amigo, o que está faltando para que a sua consciência e o seu coração seja despertado? O que mais além da palavra do Evangelho que você ouve, que você lê, que você medita? O que mais, irmãos, além do Evangelho que nós ouvimos, que nós pesquisamos, que nós assistimos? O que mais além do Evangelho nós estamos talvez aguardando para que a gente seja despertado? O que mais a nossa sociedade está esperando que Deus faça para que a consciência das pessoas desperte? Muitos hoje estão esperando que um galo cante para que ela desperte para tudo que ela já ouviu com relação à palavra de Jesus. A consciência de muitas pessoas está cauterizada. A consciência de muitas pessoas está bloqueada para o Evangelho. Nós podemos usar a oração e a intercessão como um elemento que vai trazer convencimento e despertamento espiritual. A palavra penetra o coração, a palavra gera arrependimento. Não é o que nós fazemos, não é o ambiente, não são as atrações, não é os atrativos, não é o diferencial que vai tocar o coração do Pedro, não é a música, não é o som, não é a iluminação que vai chegar ao coração da pessoa, o que chega é a palavra. E essa palavra precisa ser levada junto com oração para que a pessoa seja despertada. O olhar de amor de Jesus leva Pedro a confrontar-se consigo mesmo. O amor de Jesus é o que nos constrange, irmãos. Aquele olhar de Jesus de amor, tudo que Pedro viveu com Jesus, eu imagino que naqueles poucos segundos em que os olhares se cruzaram, o filme da vida de Pedro tenha passado, tudo que ele experimentou com o Senhor, desde o chamamento, as experiências, os sinais, os livramentos, os milagres, aquele filme passa como um flashback na vida do Pedro, e ele então reconhece tudo que ele havia vivido diante do Senhor, tudo que ele havia experimentado diante do Senhor, e aquele olhar de Jesus leva Pedro a esse confronto consigo mesmo, a negação, tudo que ele tinha feito, e agora ele negava ao Senhor. Quando a gente lê a palavra, quando a gente lê o Evangelho, é esse olhar de Deus chegando ao nosso coração. O Evangelho chega como aquele olhar que vai despertar a nossa alma. Nós devemos olhar para o nosso interior, nós devemos buscar esse autoconfronto diariamente, para que a gente também seja despertado. Pedro abre o seu coração para a restauração. Judas não abre o seu coração. O choro de Pedro aqui é a porta de abertura para a possível restauração. Se Pedro não tivesse chorado, se Pedro não tivesse aqui se quebrantado, provavelmente, talvez ele teria tido um fim diferente. E quantas pessoas hoje não experimentam, queridos, a transformação porque não choram, porque não se derramam, porque não se entregam, porque não reconhecem diante do Senhor a sua condição? Devemos nos examinar. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós não falamos desse doce Evangelho? Quantas vezes de oportunidades nós perdemos? Muitas vezes, no lugar de nós falarmos, a gente ouve. Em lugar de discutir, a gente deve obedecer. Em lugar de a gente dormir, a gente deve orar. No lugar de lutar, a gente deve nos sujeitar. Por muitos momentos, Pedro fez exatamente o contrário daquilo que ele deveria fazer. E talvez, irmãos, nós também estejamos fazendo exatamente o contrário daquilo que o Senhor quer que a gente faça.
Em lugar de ouvir, a gente quer falar, a gente quer argumentar, a gente quer ganhar a discussão. Em lugar de obedecer, a gente quer negociar com Deus, discutir os termos com Deus. Não, só obedece. Esse é o nosso dever. Em lugar de orar, a gente dorme. Pedro lá no Getsemane, Jesus leva ele para orar e ele não consegue orar, ele dorme. Em lugar de estar sujeito e submisso, muitas vezes a gente luta contra a vontade de Deus. Para finalizar, Pedro se arrependeu, Pedro chorou. Pedro recebeu o perdão, Pedro foi restaurado. Pedro confessou a sua falha e ele foi usado para a glória de Deus. Ele se arrependeu, primeiro passo. Ele chora como sinal de arrependimento. Isso abre portas para que Jesus o encontre depois e ele seja restaurado. E depois dessa restauração, ele então, lá naquela noite, à beira daquela fogueira, conversando com Jesus, ele reconhece o seu fracasso, reconhece a sua falha. Jesus o restaura e agora então Pedro é enviado para cuidar das ovelhas, pastorear os cordeirinhos. E ele vai fazer isso. E em Atos nós vemos um Pedro completamente diferente desse Pedro que nós estamos vendo nesta noite. O Pedro que vai ser preso em nome de Jesus, o Pedro que cura em nome de Jesus, o Pedro que vai para a prisão, o Pedro que vai diante das autoridades, o Pedro que não nega Jesus. Quando diz para ele não falar, ele fala, devemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Nós vemos em Atos um Pedro restaurado completamente diferente deste Pedro que aqui está ainda passando por esse processo. Meus irmãos, devemos tomar cuidado com o Pedro nosso de cada dia. Esse Pedro que ainda às vezes está aqui arraigado no nosso coração. Esse Pedro que às vezes nega Jesus, esse Pedro que tem dificuldade de assumir um compromisso e de fato pagar o preço que o Evangelho exige que a gente pague. Feche seus olhos, sobre sua cabeça. Vamos orar. Deus, que a sua palavra recue no nosso coração nesta noite, nesta semana. Que a experiência de Pedro sirva de alerta para nós como teus discípulos. Que nós possamos, ó Pai, fazer um autoexame, reconhecer as nossas fraquezas, pontos fracos, falhos. Que nós não, ó Deus, pensemos que somos mais fortes do que de fato nós somos. Que nós não brinquemos com a tentação, que nós possamos vigiar e orar, para que nós não venhamos, ó Pai, a cair em tentação. E se viermos a cair, que o teu olhar de graça e misericórdia e amor possa nos restaurar, possa nos encontrar. Ó Deus, se nós estamos já caídos, distante do Senhor, possamos chorar como Pedro chorou, possamos nos arrepender como Pedro se arrependeu, possamos dar abertura para o Senhor nos restaurar como o Senhor restaurou Pedro, porque o Senhor quer nos usar, Pai. O Senhor quer usar cada um dos meus irmãos como o Senhor usou o Pedro, o homem restaurado, curado, sarado, e o Senhor usou ele com grande poder e graça. E Pedro foi uma bênção, Pedro levou muitas almas para Jesus, Pedro testemunhou diante das autoridades, Pedro fez sinais e prodígios, porque ele restaurou, ele deixou que o Senhor o restaurasse. E é este Pedro que nós queremos, ó Pai, imitar. Pedro transformado, Pedro vitorioso espiritualmente, não um Pedro derrotado, não um Pedro abatido, não um Pedro entregue às suas próprias falhas. O Espírito Santo, ó Pai, sonde o nosso coração e nos desperte para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.